Boa noite, Brasil. Mais uma vez com vocês aqui para passar algumas informações importantes nesse momento difícil do nosso país, nesse momento de muito ódio de um grupo político que sempre semeou ódio, que há 60 anos deseja transformar o Brasil numa pátria comunista, numa pátria socialista. E esse grupo hoje, de forma patética, de cara lavada, deseja colher flores. Como é possível que as mesmas pessoas, as mesmas ideologias políticas, os mesmos grupos que há 60 anos, 50 anos, 40 anos pregam a socialização do Brasil, a implantação de sistemas marxistas, de ideologias comunistas, como é possível que essa gente esteja ainda hoje no Brasil semeando esse mesmo tipo de loucura e deseje colher flores? Eu tenho dito que a esquerda, que as filosofias esquerdistas são um estado aprofundado de psicopatia da mente. Nós, muitos séculos depois, muitas décadas depois, você tem países no mundo que ainda flertam com essas ideologias marxistas. Está aí o advogado desse bandido que esfaqueou o Bolsonaro ontem, dizendo que a culpa do atentado é do Bolsonaro. Por que é que isso não me surpreende? Por que é que não me surpreende escutar, ver a saudadora de mandioca Dilma Rousseff dizendo que quando se planta ódio, você colhe tempestade? Então, o impeachment da Dilma foi o que ela mereceu colher. Então, os tiros na caravana do Lula foram o que ele mereceu colher, com uma ressalva. No primeiro momento, afirmaram que o presidiário Lula não estava na caravana. Depois perceberam que podiam ganhar muito politicamente. E aí transformaram o episódio, que até hoje a Polícia Civil não chegou a conclusão nenhuma aqui no estado do Paraná. Foram tiros disparados a esmo. E a esquerda transformou num atentado contra a vida do presidiário Lula. O que é completamente diferente. Então, o Lula, o ônibus dele sendo alvejado por projéteis, ali é um crime, um atentado político. O Bolsonaro sendo esfaqueado ao vivo por celulares, internet, para o mundo todo, ele estava apenas colhendo o que ele plantou. Nós tivemos a Dilma, o senador, vergonha do Paraná, Álvaro Dias, que tentou capitalizar politicamente, dizendo que por isso a violência nunca deve ser estimulada. Eu não estimulo. Depois ficou com vergonha e apagou. Nós tivemos aquele reverendo que a igreja cristã já o baniu no Brasil, a não ser algumas mentes idiotadas que insistem em tratá-lo de cristão, o amigo da socialista Marina Silva, o reverendo Caio, dizendo também que o Bolsonaro estava colhendo ódio que ele plantou. Mas então o reverendo Caio, que foi escrachado da igreja cristã, que não tem um histórico de vida, vamos dizer assim, muito cristão, sempre colheu o que ele plantou. O ano passado foi preso injustamente, se envolveu com dossiê. Tudo tem desculpa, né, reverendo Caio? Picareta de marca maior da falida igreja quase cristã no Brasil, nesse momento sombrio que o nosso país vive. Quem diria? Pastor Silas Malafaia sempre teve certo a respeito desse aprendiz de cristão, que, na verdade, da mensagem de cristão não entende nada. Porque se entendesse, perceberia que Jesus passou a vida inteira falando de amor e morreu de forma horrenda, crucificado. Porque, do contrário, se eu fosse ateu, eu diria assim, bom, Jesus morreu crucificado, colheu o que plantou. Nós vivemos num momento muito difícil, principalmente quando nós percebemos que nós temos aí políticos e pessoas que pervertem, que corrompem a verdade em acordo aos seus interesses. Nós estamos vivendo no Brasil um estado de pós-verdade onde os fatos não importam mais. Esses grupos que hoje querem colher flores estão há 40, 50, 60 anos plantando ódio no Brasil, tentando implantar uma ditadura socialista no nosso país. Olha, um dos poucos filósofos que eu ainda algumas coisas ouço, e eu me lembro da frase dele, do Luiz Felipe Pondé, que com muita propriedade, de forma magistral, diz:
A prática da esquerda histórica é uma prática de massacres contínuos de pessoas em nome daquilo que eles achavam que era o bem maior. Eu vou repetir, frase do filósofo, do pensador brasileiro Luiz Felipe Pondé. A prática da esquerda histórica é uma prática de massacres contínuos de pessoas em nome daquilo que eles achavam que era o bem. Onde você olha à esquerda, eles carregam milhões de almas assassinadas. Prossegue o Pondé para que você entenda que estão pervertendo a verdade. Quanta gente na internet dizendo que tem que matar, aproveitar, matar o Bolsonaro, mas o problema não é esses malucos, não é o povo idiotado, esses jovens universitários com a mente de acéfalo, aí da USP, Unicamp, Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Brasília, do Paraná, a esmagadora maioria de idiotados. Você está falando mal, eu e o resto das pessoas que pensam nesse país. Meu problema não é contra eles, porque eles são, vamos dizer assim, idiotados. O meu problema é quando lideranças políticas do Brasil vêm incentivando assassinatos, armas, guerrilhas. E o Exército, as Forças Armadas, a Polícia Federal, quando procuradores são ameaçados, o juiz Sérgio Moro é ameaçado por políticos, e ninguém faz nada. E aí, a culpa de tudo isso é do Bolsonaro. A minha vontade é de vomitar. O Bolsonaro é a resposta ao estado de indignação do povo brasileiro que não suporta, que não aguenta mais o papo furado, idiotizante, enlouquecedor dessa esquerda maldita no nosso país. Eu vou repetir outra frase aqui do filósofo Luiz Pondé. É mentira, eu tenho repetido isso muitas vezes aqui, me somado a muitas outras pessoas de bem, é mentira a história de que a esquerda lutou pela democracia do Brasil. Isso é uma vergonha. Alunos, professores, doutores, filósofos, seja quem for, que pregam esse tipo de coisa, é uma vergonha. Abre aspas, eu vou repetir novamente outra fala do Luiz Felipe Pondé. A guerrilha no Brasil, abre aspas, a guerrilha no Brasil não combatia pela democracia, ela combatia por uma outra forma de ditadura. Queriam plantar o sistema soviético cubano no Brasil. Mas quem é que não sabe disso? Voltando ao Pondé. Portanto, dizer que quem combateu na clandestinidade, tadinho do Fernando Henrique Cardoso, desses grupos todos, desses meliantes, portanto, dizer que quem combateu na clandestinidade combatia a ditadura, na verdade, combatia a ditadura em nome da democracia, é uma mentira, afirma o Pondé, que é ensinada hoje em dia em sala de aula. É isso que os professores fazem. Vocês mentem, não estou dizendo todos, mas uma grande maioria, repetindo o Pondé. Portanto, dizer que quem combateu na clandestinidade combatia a ditadura em nome da democracia, porque eles diziam isso, eles estavam combatendo a ditadura em nome da democracia. É uma mentira que ainda hoje é ensinada nas salas de aulas pelo Brasil. E aí nós temos o Bolsonaro, que representa tudo que o Brasil não suporta mais, tirado da disputa eleitoral no primeiro turno. Ele, muito provavelmente, não volta. Tirado da disputa, não, tirado dos comícios. Ele não deve voltar a fazer comícios salvos por internet ou por esse tipo de coisa. Não deve voltar a abraçar o povo. Não deve. Era o único candidato recebido por milhares de pessoas em aeroportos, cidades, em tudo quanto é lugar no Brasil. Agora o Alckmin tentando imitar o Bolsonaro no aeroporto, o Bolo sendo recebido por 5, acho até que foi muita gente, de uma forma ridícula, copiando o Bolsonaro. Tiraram até isso do povo brasileiro. E aí você tem pelas redes sociais um grupamento de pessoas loucas dizendo que o atentado foi fake, porque não saiu sangue, que a faca era fake, gente dizendo maldito tinha morrido. Eu quero recordar a vocês aqui algumas falas que me deixam perplexo. E o que me deixa mais perplexo ainda não é essas falas desse povo que está pela internet. São essas que eu vou ler agora. Mas ainda mais perplexo que essas afirmações, o fato de eu perceber que nada vai mudar. Que não existe Forças Armadas, Polícia Federal, Ministério Público que coloque nenhum desses meliantes
atrás das grades ou os processe de forma severa para que esse tipo de coisa não se repita. Quem não lembra, quando foram prender o presidente Lula, da frase célebre de uma presidente de partido no Brasil, a Gleisi Hoffmann. Para prender, abre aspas, para prender o Lula, vai ter que matar gente. Isso causou indignação no Brasil. A indignação resolveu alguma coisa? Não. Não resolveu nada. Porque ela é senadora. Ela pode falar isso. Congresso da CSP com luta central sindical. O comunista Mauro Iazzi, do PCdoB, incita o assassinato de todos os conservadores e das pessoas de direita no Brasil, num congresso do Partido Comunista brasileiro, onde ele representa. Citando Bertolt Brecht, um marxista louco, tido como Messias e Jesus por essa gente, o poeta alemão marxista, para quem não sabe, Bertolt Brecht, um maluco completo. Abre aspas, ele cita Brecht para se isentar da responsabilidade criminal perante as leis brasileiras. E consegue. Abre aspas a fala do Brecht. Considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer-lhes depois uma boa pá, uma boa cova. Fecha aspas. Aí já é a fala do comunista picareta. Ele diz o seguinte, ele finaliza: com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. É o que ele pensa sobre nós que somos de direita. Cristãos, conservadores, pessoas que não flertam com as trevas. Em seguida, todo mundo o aplaude de forma enlouquecida. Polícia Federal foi lá, incitando a morte, paredão e cova? Não, não foi. Coordenador do MST, Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedney, já bateu o recorde de ameaças com o seu exército de zumbis enlouquecidos. Não há exército, não há marinha, não há Polícia Federal, ninguém que tenha coragem, saco roxo de botar esse trambiqueiro atrás das grades. Abre aspas. E aqui vai o recado para a dona Polícia Federal e para a Justiça. Não pensem que vocês mandam no país. Nós, dos movimentos populares, não aceitaremos de forma nenhuma que o nosso companheiro Lula seja preso. Ofende a Polícia Federal, a Justiça e todo mundo, fica por isso mesmo. Outra frase desse trambiqueiro. Abre aspas. Se houver impeachment ou intervenção militar, o MST irá às ruas para revolta. Outra frase desse picareta. Vamos dar o troco. Vamos libertar o Lula. Fecha aspas. Daqui a pouco eu vou citar outra frase dele. Prosseguindo. Guilherme Boulos, em pleno Palácio do Planalto em 2015, falando para a presidente Dilma antes do impeachment, abre aspas, essa turma dos bairros, os ricos, não representa o povo brasileiro. Eles têm mentalidade de casa grande, ou seja, se referindo aos senhores de escravo, que nós somos senhores de escravo. São golpistas e serão enfrentados pelos movimentos sociais nas ruas, fecha aspas. Incitando enfrentamento. Aquela saudadora de mandioca riu e bateu palma em pleno Palácio do Planalto. O presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, defendendo a presidente Dilma em agosto de 2015, pede aos movimentos sociais a ir à rua entrincheirados com armas na mão, se tentarem derrubar a presidente Dilma. Ele pede revolta do povo com armas na mão, entrincheirados. São palavras muito fortes que não existem autoridades no Brasil para a devida justiça. Presidente da Câmara Municipal de Porto Seguro, sul da Bahia, vereador Hélio Brasil, do PT, afirmou em agosto de 2015, também por ocasião do impeachment da Dilma, que se for preciso, pegará em armas para defender a democracia e o governo da Dilma não vai respeitar a decisão da justiça. Em 2012, em seminário, comandado pelo picareta deputado Jean Willis, o ativista do movimento GLBT, Márcio Ratameiro, nos chamou a nós, cristãos, e aos cristãos do Brasil, de, abre aspas, desgraçados. Fecha aspas. E de fundamentalistas religiosos. E se eu chamar o movimento LGBT de desgraçados?
E se eu chamar você, ativista, de desgraçado Márcio Retamero, se eu resolver devolver, você com certeza irá querer me processar. Irá se vitimizar nas redes sociais e irá me chamar de homofóbico. Eu não farei isso, sabe por quê, seu Márcio Retamero? Porque nós vamos vencê-los na democracia e no pleno vigor das leis da liberdade no Brasil. Vocês serão varridos democraticamente do nosso país. Em seguida, ele finaliza, abre aspas, estou disposto a pegar em armas se preciso for. E o deputado Jean Willis termina batendo palmas e ovacionado por todos aqueles ativistas enlouquecidos que ali estavam. Março de 2015, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou um requerimento para convidar Lula e o então João Pedro Stedney do MST para dar esclarecimento sobre a fala de Lula de que Stedney colocaria seu exército do MST nas ruas para defender o governo. Exército, quem diria? Isso me lembra as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O MST tem um exército ao seu dispor. E o Lula disse que iria colocar esse exército para defendê-lo nas ruas. Abre aspas, ameaça do presidente, então, Lula. Depois deposto, se eu voltar, vai haver regulação dos meios de comunicação, fecha aspas. A Associação de Imprensa depois emitiu nota apavorada. Durante a abertura da etapa paulista do 6º Congresso do PT, Lula disse ser vítima de uma conspiração incriminatória da Operação Lava Jato. A Associação Nacional dos Procuradores da República emitiu uma nota neste domingo, ou seja, na época, classificando o discurso do petista como uma ameaça e defendendo a marcha serena da justiça. É Ministério Público ameaçado, é Polícia Federal ameaçada, somos nós, povo brasileiro, ameaçado, são os cristãos ameaçados. Há muito tempo, essa história não começou com o Bolsonaro, ela terminará com o Bolsonaro, mas não começou com ele, não. Durante o interrogatório, antes de ser preso, o juiz Sérgio Moro indaga o ex-presidente Lula. Abre aspas, Moro. Na semana passada, em 5 de agosto de 2017, o senhor ex-presidente prestou as seguintes declarações em eventos partidários, diz o juiz Sérgio Moro. Perplexo, né? Abre aspas. Fala do juiz Sérgio Moro. Agora, repetindo a fala de Lula. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam, fecha aspas. Aí pergunta o juiz, é o juiz Sérgio Moro perguntando, não é o escritor Alcione Jacomiti, não sou eu. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração, ex-presidente Lula? O Lula desconversa e o juiz Sérgio Moro insiste. Abre aspas. E o senhor pretende mandar prender os agentes políticos? Os agentes públicos? Fecha aspas. O ex-presidente Lula ameaçando os agentes públicos que o prenderam e o juiz Sérgio Moro indagando se ele iria cumprir a ameaça. É estarrecedora, não é de gente de Facebook, de internet, ativista maluco de direita ou ativista maluco de esquerda. Eu estou falando das mais altas figuras públicas, políticas da República. Sobre a série de José Padilha, o Mecanismo, a saudadora de Mandioca afirmou de forma categórica, abre aspas, a direção da Netflix não sabe onde está se metendo, fecha aspas. O que levou o cineasta José Padilha a rir, dizer que ela estava completamente maluca, que aquilo era uma obra que não tinha nada a ver a fala da Dilma. Outra ameaça. Após o impeachment, Dilma disse também, falas da saudadora de Mandioca. Abre aspas. A imprensa pactuou com o meu golpe, mas não pensem que eu esqueci. Eu não esqueci. Não, eu sei perfeitamente, mas à frente ela diz, não pense que eu vou levar a imprensa livre. Deixou todo mundo perplexo. As revistas, os jornais, ameaçando que não vai esquecer e se ela voltar, a imprensa não será mais livre, que ela vai lutar por uma imprensa não livre. Vai se eleger como senadora em Minas Gerais. É por isso que ela vai lutar junto com o Lindbergh Farias. Alô, povo do Rio de Janeiro! Está aí como segundo senador mais bem colocado no Rio de Janeiro. Em 2016, publicada pelo perfil Petistas de Coração,
foi compartilhada pelo prefeito de Novo Mundo, Humberto Amaduci, de que partido? Do PT, e causou muita polêmica no Brasil. Abre aspas. Se houver golpe, o que ele estava compartilhando do grupo, não existirá órgão ou instituição ou pessoa que vá conseguir governar esse país. Se houver golpe, não haverá polícia, justiça ou ordem. Se houver golpe, nenhum cidadão estará seguro em sua casa. Se houver golpe, pessoas morrerão. Se houver golpe, será decretada guerra civil. Merda! Cambada das trevas. Tudo fala de gente das trevas. E aí, nós estamos nesse momento, há poucos dias da eleição, de uma eleição presidencial, a mais importante eleição dos últimos anos no Brasil. E está aí o candidato, pela primeira vez um candidato de direita, porque nós nunca tivemos um candidato de direita que fala em Deus, que fala de valores, que fala de família, que defendeu as crianças, que de forma indignada, porque eu vou dizer uma coisa, fosse você na pele do Bolsonaro assistindo o que ele assistiu, aquelas loucuras de cartilhas de LGBT, esses caras no Congresso fazendo eventos chamando os cristãos de desgraçados, você ia fazer o quê? Ia, não, meus irmãos, o cacete, essa gente é das trevas, como diz o Luiz Felipe Pundé, o filósofo brasileiro. A prática da esquerda histórica é uma prática de massacres contínuos de pessoas em nome daquilo que eles achavam que era o bem. Voltando ainda ao Felipe Pundé, continuando outra fala dele. A guerrilha no Brasil nunca combateu pela democracia. Ela combateu por uma outra forma de ditadura. Eles queriam implantar o sistema soviético cubano. Eu sempre digo isso, hoje eu estou lembrando da fala do Pundé. Portanto, dizer que quem combateu na clandestinidade combateu a ditadura, que combatia em nome da democracia, é uma mentira que ainda hoje é ensinada em salas de aula. Você pode procurar os vídeos dele no YouTube, no canal dele, que estão lá essas falas. E aí nós vemos hoje o camarada ontem esfaqueia o Bolsonaro, tá aí a Dilma Rousseff, o picareta do senador Álvaro Dias, o picareta do reverendo Caio Fábio, um cristão que foi banido pela Igreja Cristã Brasileira, e mais um monte de gente louca aí dizendo que ele está colhendo o que plantou. Então nós vivemos num país onde você está sendo enganado, mentiram para você, e a mentira foi tão escancaradamente gritada aos quatro ventos, que grande parte do povo brasileiro hoje acredita. É verdade. A culpa de tudo isso é do Bolsonaro. Como se esses caras não estivessem, como se Dilma Rousseff não fosse guerrilheira, como se grande parte desses ativistas de esquerda naquela famigerada Comissão da Verdade, como diz o professor Olavo de Carvalho, que é uma mentira, em grande parte uma mentira, perverteram todos os fatos históricos, como se grande parte daquela gente que nós estamos pagando hoje porque eles foram vítimas de perseguição política, eles não tivessem querido implantar um sistema cubano soviético no Brasil. E nós estamos pagando, em grande parte, para esses picaretas da história do Brasil. Essa que é a verdade, que foi prostituída. E eu não sei mais se nós vivemos no planeta de Oz, no planeta de ilusão, do brasileiro enlouquecido, de tão absurdo que são as verdades nesse país. E aí, quando nós vamos procurar hoje o que está acontecendo, o cara que esfaqueou o Bolsonaro ontem, o delegado Francisquinho, o deputado Francisquinho, uma das grandes lideranças políticas de direita no Brasil, que acompanhou hoje lá o desfecho em Minas Gerais, está insistindo que esse picareta, esse marginal, esse esquerdista, agora a Globo News está omitindo que esse cara era filiado ao PSOL, à esquerda. Ontem eles falaram, hoje não falam mais. Hoje estão dizendo que ele tem problemas mentais. Esse cara não tem problemas mentais. Vamos parar com essa palhaçada. Ele é filiado, foi filiado ao PSOL. Ele é socialista, ele defende Lula livre, ele é esquerdista. É da conta de vocês, da esquerda, esse marginal. E aí, esse cara hoje simplesmente aparece com não um, não dois, não três, com 4 advogados, puta que pariu, 4 advogados para defendê-lo. E o que é que os advogados falam? Tá aqui a fala. Deixa eu pegar a fala aqui. Afirmando que a culpa
de tudo isso é do Bolsonaro, porque o Bolsonaro plantou ódio, então o cliente dele não tem culpa, é um esquerdista. O esquerdista é isso que a esquerda faz no Brasil. Sempre fez. Está aqui esse momento agora. Nós não sabemos o que vai ocorrer com o Brasil. Está muito difícil. As Forças Armadas permitiram. Infelizmente, o Ministério Público, a Polícia Federal, por mais que eles hoje estão fazendo um trabalho muito bom, mas é verdade, é o seguinte, gente, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Permitiram esse tipo de ódio dilacerando nas redes sociais, porque era presidente, deputado, prefeito, Gleisi Hoffmann dizendo que para prender Lula tinha que matar gente. Como são poderosos, ninguém podia fazer mais. Está instaurado um estado de ódio horrendo no Brasil agora. E aí, de repente, essa gente de esquerda vai querer dizer a culpa é do Bolsonaro, porque ele planta ódio. Essa história vem muito antes do Bolsonaro. O Bolsonaro era do baixo clero no Congresso. Ele começou a se tornar visível no Brasil há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. O MST está plantando ódio no Brasil há quantos anos, gente? Eu só vi falar em Bolsonaro na minha vida há muito pouco tempo. Há quanto tempo o STED, o MST, o Lula, a esquerda, o PCdoB, os partidos socialistas, os sindicatos estão fechando ruas, estão plantando ódio nesse país? Há quanto tempo? Será que a gente precisa ficar agora pegando, lembrando os anos, que nos anos 80, nos 90, que nos anos 60 explodiam um ônibus, explodiam um shopping, matavam gente? Até quando a gente vai precisar ficar lembrando dessas coisas? O momento que nós estamos vivendo é um momento particularmente gravíssimo do ponto de vista da inteligência do brasileiro. Nós temos uma massa que foi idiotada, por isso a esquerda, por isso o marxismo, por exemplo, quando a gente vai falar no marxismo, o marxismo prega a luta de classes, o ódio entre as classes, que é preciso extinguir a diferença entre as classes. É isso que partidos comunistas, eles não querem patrões empresários, eles pregam a utopia de um reino comandado por todas as pessoas, onde ninguém é dono, todos somos donos, não tem empregado nem patrão. É isso que a União Soviética tentou implantar, matou milhões de pessoas para fazer isso. Eu vou lembrar de novo, sim senhor, a fala do Pondé, que eu acho magistral, do filósofo Luiz Felipe Pondé. A prática da esquerda histórica é uma prática de massacres contínuos de pessoas em nome daquilo que eles achavam que era o bem. Ah, não, a gente matou aí 20 milhões de pessoas, não, mas é que a gente achava que estava fazendo bem. A gente queria, olha, tadinho da esquerda, eles só queriam transformar o Brasil numa pátria comunista, numa pátria socialista, num sistema soviético, num sistema cubano. E lá em Cuba eles matam os dissidentes políticos nos paredões. É por isso que as pessoas preferem morrer naqueles barquinhos lotados de pessoas para chegar à costa americana, do que viver em Cuba, porque Cuba é maravilhoso, o sistema de saúde em Cuba, a educação em Cuba é maravilhosa. Sabe por que a educação em Cuba é maravilhosa? Porque todos aqueles que discordavam da educação cubana foram fuzilados no paredão, só sobrou quem concorda. Alguém em sã consciência vai discordar? Quem discorda está preso. Então, gente, nós nesse momento, vai ser muito difícil a eleição política até outubro. Cada pessoa de bem nesse país, é hora de nós falarmos a verdade. Já deu para o Álvaro. Vai se catar. Já deu para o Cabo Daciolo. Já deu para o Amoedo. Nós não podemos brincar com a possibilidade de, eu vou esperar o segundo turno para ver o que vai acontecer. Você vai esperar o segundo turno e eu vou te dizer uma coisa. Se essa gente continuar no poder, você que vai votar no Amoedo, no Álvaro, no Cabo Daciolo, nessas outras pessoas que não gostam da esquerda, mas quer votar nessa gente, você será o principal responsável por perpetuar a esquerda. Porque Marina, Ciro, os trevosos do Geraldo Alckmin, o Boulos, o Haddad, é tudo essa massa fétida que cheira mal no Brasil há muitos anos. Está ali o Fernando Henrique Cardoso, do Partido Geraldo Alckmin, dizendo que vai se aliar até com a esquerda no segundo turno contra o Bolsonaro. Quem que esse picareta engana? Então, gente, é um momento muito difícil. Nós precisamos, homens, mulheres, crianças, religiosos desse país, nos unirmos
para varrer essa esquerda dentro de um processo democrático, sem ódio, sem raiva. Agora, não venham dizer para mim que esses psicopatas marxistas, socialistas e comunistas que querem acabar com o nosso Brasil, que plantaram ódio a vida inteira, quando o Bolsonaro, sei lá, já era criança, esse pessoal já explodia bomba em shopping, que agora a culpa é da direita ou é do Bolsonaro. Como a palestra que eu vi aqui do general Mourão, que depois eu conversei reservadamente com ele falando: Alcione, é um absurdo que parte do Brasil não entenda que os militares salvaram a pátria brasileira de hoje ser uma Cuba, ser uma União Soviética. E parte do Brasil não entende isso. Porque os livros de história, como fala o Pondé, foram modificados. Nossos alunos são enganados nas escolas de aula. E você tem outros filósofos aí, que eu não quero citar os nomes aqui para não dar direito de resposta nem ser processado, que pregam isso, que tem uma ditadura sombria, como se fosse os militares malévolos no Brasil e os soldadinhos de Jesus, da última santa dos últimos dias, aqui lutando para implantar a democracia no Brasil. Bando de mentirosos. Vocês são mentirosos. Vocês não enganam quem pensa nesse país. Vocês são mentirosos. E aí você vai ver da onde vem. Você veja a igreja, né? Uma fala para minha igreja aqui. Para minha igreja não, pelo amor de Deus, que esse tipo de igreja é das trevas. Uma fala para as pessoas da igreja no Brasil. Da onde está vindo o dinheiro? Eu ainda não tenho certeza, só acredito nisso aqui. Mas da onde está vindo o dinheiro para pagar os advogados, os 4 advogados do Adélio Bispo de Oliveira, que era militante PSOL, era esquerdista, e a imprensa agora não está dizendo: não, ele era maluco, ele tinha problemas mentais. Se fosse da direita, ninguém, a manchete era do partido do Bolsonaro, extrema-direita, fanático de Bolsonaro, brasileiro de extrema-direita, seja o que for, comete o atentado contra o Lula. Agora, como é contra o Bolsonaro, a manchete não, ele era um fanático. De onde é que está vindo o dinheiro desse cara? Em primeira mão estão dizendo aqui, deixa eu puxar aqui, o dinheiro está vindo de uma igreja, de uma dita igreja evangélica. Eu peguei o nome da igreja aqui, eu quero citar o nome dessa igreja, porque essa é uma igreja das trevas, tá? Cadê o nome da igreja aqui? Ó, atentado a Bolsonaro é tido como fake news em 40% dos twitters. Você vê, nós somos uma pátria de idiotados, né? Nós somos 40% das pessoas ainda estão falando que o atentado é fake. Eu vou te contar uma coisa, viu? Tinha uma igreja a ver com... Eu não quero ser liviano aqui, me parece que eram com os testemunhas de Jeová. Tá aqui. Advogado e agressor do Bolsonaro. Foi um combustível. Esse discurso de ódio é que desencadeou essa atitude do nosso cliente. Já é nosso cliente. O cara é preso. Um atentado contra o candidato à presidência que estava na frente e aparece com 4 advogados no dia seguinte. Está muito mal contada essa história. O delegado Francisquini tem toda razão. Está aqui. O advogado diz: abre aspas, fomos contratados por membros da igreja para que tivéssemos aqui. Tá? Não diz que é da igreja. Não. A equipe, sim, a família, um dos 4 advogados do Adélio, disse que a equipe foi contratada depois de um contato de familiares e membros das Testemunhas de Jeová. Olha aqui, ó, a Testemunha de Jeová lá naquela cidade lá. Não vou, é melhor eu dizer o que eu não quero, o que eu penso a respeito desse tipo de picareta. Que isso não é igreja cristã. Isso é uma igreja do Satanás das trevas. Não vem que é papo furado, não. Era um defensor público, aí sim, defensor público. Agora, igreja, que se diz cristã, vai pagar 4 advogados para defender o cara. Tá cheirando muito mal toda essa história do delegado Francisquini, que fique em cima dessa gente. Tá? Então, gente, a direita no Brasil é chamada de fascista, de radical, de ultradireita, porque nós queremos defender os valores, nós somos contra aborto, somos contra as drogas, somos contra a ideologia de gênero, e há muito tempo a nossa fé vem sendo vilipendiada. Nós somos tratados
de desgraçados, somos chamados de desgraçados. Esse pessoal diz que vai pegar em armas, eles queimam Bíblia, eles mijam, eles urinam, defecam, eles fazem exposições em museu, destruindo a nossa fé. Agora, se você vier aqui, abre aspas, e chamar que esse bando do GLBT é um grupo das trevas, do Satanás, que eles é que são desgraçados, aí eles vão chamar você de homofóbico. Se alguém vier aqui e disser, esse pessoal do GLBT tem que acabar com eles, aí nós somos chamados, aí a OAB vai emitir nota, aí o Ministério Público vai nos processar. Agora eles podem vilipendiar a nossa fé, nos chamarem de desgraçados, e aí não tem problema. Eu não vi nota da OAB nesse sentido. Nunca vejo. Nós estamos vivendo um sistema sombrio. Deus nos ajude, em outubro, a varrer a esquerda do Brasil. Nós precisamos fazer com que essa disputa política seja finalizada no primeiro turno, para não dar chance da esquerda se unir no segundo turno. Para que o Fernando Henrique, o Alckmin, toda essa gente esteja unido com Marina, Ciro, Boulos. Eu não duvido nem um pouco do Álvaro Dias. Álvaro Dias foi uma vergonha para o estado do Paraná. Eu, em outros hangouts, desconsiderava o senhor um senador que fez um bom governo, etc. Eu estou retirando a minha fala. Hoje eu tenho vergonha do senhor. Eu nunca mais, Álvaro Dias nunca mais tentou faturar votos no museu que pegou fogo, foi lá no museu que pegou fogo, foi vaiado pelo público no Rio de Janeiro, e agora com essa declaração aqui de esquerda. E essa saudadora de mandioca, o povo mineiro, puxa vida, né? Que vergonha para o Brasil, essa senhora, em primeiro lugar, para se eleger senador em Minas. Povo do Brasil, é hora de nós nos unirmos em oração, em ações práticas. Tá aí as pessoas enlouquecidas. Se você encontrar, eu quero pedir para você o seguinte. Ontem, uma pessoa que trabalha na Unimed, alô Unimed, postou várias mensagens na página do Hangout que eu fiz ontem, na República de Curitiba, junto com o delegado Gastão Scheffer da Polícia Federal, várias mensagens de ódio pedindo a morte do Bolsonaro. Eu vou pegar todas as mensagens e vou mandar para a empresa que essa picareta da esquerda trabalha. E vou vir aqui dar o nome do escritório da Unimed, se a Unimed, que trabalha com saúde pública, permite que uma louca daquela pregue a morte, que uma funcionária deles pregue a morte a um candidato à presidência da República. Estou montando tudo isso. Segunda-feira eu estou mandando para a Unimed, está lá no perfil dela, que ela trabalha na Unimed, a empresa, e vou mandar. E eu quero dar uma dica para você. Não entra em bate-boca com essa gente, não. Se você pegar discursos de ódio, de que o Bolsonaro tem que morrer, descubra quem é, manda para a Polícia Federal, descobre se essa pessoa trabalha numa empresa, junta mais 10, 15 pessoas, manda, colhe o material, vai para as redes sociais, descobrir que tem uma funcionária de vocês pregando morte a um candidato da presidência da República. Vocês vão permitir isso? Uma assessora da Dilma ontem, que pregou um discurso de ódio, foi demitida. Ela não tinha como esconder, mas ela mesma foi dizer lá, depois tinham que demitir ela também, que o Bolsonaro está colhendo o que plantou. Faça isso! A direita precisa ser inteligente, não vai perder seu tempo batendo papo, colhe o material, manda para a Polícia Federal da sua cidade ou da cidade da pessoa, e mais, descobre se essa pessoa trabalha numa empresa. Engraçado, quando o pastor Silas Malafaia pediu boicote àquelas empresas que estavam fazendo propagandas, flertando com ideologia de gênero, com campanha aí, defendendo causas GLBT, ele foi pedir boicote, todo mundo achou que ele era um ridículo, que era um absurdo, que era homofóbico. Agora, eu não vou citar o nome desse cantor, eu me recuso, como uma pessoa de mais de 2 neurônios, a citar o nome dele. Agora, teve um louco aí, que rompeu porque teve um empresário de direita que apoia o Bolsonaro e um artista, que é só gente demente que considera esse cara artista. Foi lá, rompeu o contrato, porque disse que era inadmissível ele estar próximo a uma empresa de direita que diz que ia votar no Bolsonaro. E apareceu outros da comunidade LGBT queimando as botas dessa empresa que fabrica botas e outros acessórios. Então, a esquerda é sempre assim. A esquerda pode ameaçar, pode falar em pegar em armas. Muito antes de eu ouvir falar o nome Jair Bolsonaro,
O Stedney vem ameaçando o Brasil com o Exército Vermelho, Outubro Vermelho, não sei o que lá, Marcha Vermelha, Março Vermelho, que nós vamos incendiar o Brasil há muito tempo, que eles vêm ameaçando o Ministério Público, Polícia Federal. Ninguém faz nada nesse país. Há muito tempo antes de vir existir Bolsonaro. E agora que o Bolsonaro, de forma dura, é a resposta. Bolsonaro é a ideia cujo tempo achego. E nada é mais forte que uma ideia cujo tempo chegou. Essa ideia não é apenas o Bolsonaro, é da maioria do povo brasileiro que não aguenta mais. A mentira nas escolas, a ideologia de gênero, as escolas tomadas pelo tráfico, as professoras ensinando loucuras nas salas de aulas, como fala o filósofo Luiz Felipe Pondé, que mente, fala mal das Forças Armadas, como se essas gangues de psicopatas nos anos 60 tivessem... Não, eles estão tentando transformar o Brasil numa pátria budista, numa pátria de cristãos. Eles estão tentando transformar o Brasil numa pátria da liberdade. Estavam tentando implantar aqui o sistema soviético cubano, como diz o Pondé. E eu mesmo digo há muito tempo, estou citando ele hoje, para que vocês entendam que tem outras pessoas que pensam da mesma forma nesse país. É hora de nós nos posicionarmos duro. Nós não vamos ameaçar vocês. Nós não vamos ameaçar a esquerda. Nós não vamos ir para a rua com armas. A nossa arma, a nossa guerra, o nosso tanque de guerra, a nossa resposta a vocês de esquerda, a nossa resposta a esse militante do PSOL, filiado ao Partido Socialista, que querem ocultar, a esse militante de esquerda que pedia Lula livre, que defendia a Dilma, que era contra o golpe. A nossa resposta a vocês não será armas nem nada vermelho. A nossa resposta a vocês será a bandeira verde e amarela e uma palavra: Bolsonaro em primeiro turno. Sejamos luz em tempos de esperança. Compartilhe agora para todo o Brasil.